Olá, eu sou Kika Leal e este é o Viver de Ler, o canal onde eu compartilho um pouco das minhas experiências de leitura. Da última vez em que eu estive por aqui, eu atualizei vocês com relação a um projeto de leitura que eu estava fazendo, que era de ler alguns livros que eu tinha encalhados aqui na minha estante, com a intenção de desafogar ela, porque eu tô com muito livro, tô sem espaço para livro, e tô precisando me desfazer de algumas coisas para liberar espaço para outras. Ou simplesmente para todos os livros caberem na estante confortavelmente. E eu vou dar sequência a esses desafios de leitura. Selecionei mais alguns aqui para isso, mas antes eu vou só recapitular com vocês que daquele livro da última leva, daquele vídeo da última leva, eu concluí a leitura de Quem Faz Gemer a Terra e acabei ficando com o livro, porque eu não dei conta de ler ele durante a feira do livro para já deixar ele para venda lá. Então, mas terminei logo depois e ele acabou ficando aqui na minha estante. E mesmo sem ter lido, embora não fosse essa a proposta, eu acabei ficando com o Walden. E ele tá morando na minha cabeceira e eu pretendo lê-lo em doses homeopáticas, porque ele não é um livro muito fácil. Então, eu vou lê-lo aos pouquinhos, mas eu tenho muita vontade. E eu vou ficar com essa ediçãozinha mesmo, velhinha, porque eu gosto. E os livros que eu separei para dar continuidade àquele projeto, que caso você não esteja familiarizado, eu separo alguns livros, 4 ou 5 livros. A intenção é ler um por semana. E os que eu não ler, dá embora. Eu tenho mais facilidade para me desfazer de histórias que eu ainda não conheço. Então eu prefiro prefiro dar embora livros que não fizeram parte da minha vida, histórias que não fizeram parte da minha vida, com as quais eu não tenho uma relação de leitura, do que histórias que eu concluí, mesmo que eu não tenha gostado. Eu prefiro permanecer com elas, porque elas, de alguma forma, fizeram parte de mim naquele período. A minha intenção é ter a biblioteca da minha vida. Muita coisa que eu não li ainda e eu quero mudar isso. Então eu separei os livros da TAG, que uma é bem no comecinho do clube de assinatura. Eu cheguei a assinar. Alguns youtubers na época receberam de presente, não é o meu caso, eu assinei, até porque eu não era youtuber. E eu tenho esses aqui. E eu vou mostrar pra vocês livro por livro. Eu tenho mais um da TAG, que eu acho que ele tá por aqui, que é a coletânea de contos do Edgar Allan Poe. Esse, ainda que eu não tenha lido por enquanto, eu pretendo continuar com ele, porque ele é um livro grande, bonito, dá vista na estante, então eu não vou me desfazer dele, porque afinal de contas é Edgar Allan Poe, né? Então, eu vou... Mas esses outros aqui, eles são bem aleatórios, e como é um clube de assinatura, são histórias que eu não escolhi. Me interessei na época, mas eu tava vendo a revistinha desse livrinho aqui, que tá fora da embalagem, que foi o último que eu recebi, é de 2016. E desde lá eu não li. Esse tá fora da embalagem porque ele vinha numa caixinha diferente. Uma embalagem diferente, que era uma caixinha, assim, junto o livro e a revista. Mas ela desmontou, eu me irritei e toquei fora. Isso costuma acontecer. Eu gostava mais quando o livro vinha dessa forma, que era quando a tag foi criada. Esse aqui tá até amarradinho ainda, eu vou abrir com vocês. Eu acho que foi, se não o primeiro, um dos primeiros. Os outros eu acabei usando o barbante para alguma coisa, mas esse aqui permaneceu intacto. E eu vou abrir aqui com vocês. Vou fingir um unboxing.
tá? Mas eu gostava quando ele vinha assim, eu achava que tinha um mistério, uma coisa legal, assim, esse papelzinho ondulado. Apesar que as caixinhas era melhor de organizar na estante. Mas, enfim. E os livros, eles não tinham padrão quando eles vinham assim, tá? Eles não... a tag Experiências Literárias, ela não era padronizada. Eram os livros que tinha na banca, na livraria, e eles mandavam, tá? Era só uma curadoria. E eles tinham esse material de apoio que vinha junto com o livro, que era uma revistinha. Eu me enganei, esse aqui não foi o primeiro que eu recebi. Esse aqui é um livro do Gabriel Garcia Marques. Eu vou ficar muito chateada se eu não gostar desse livro, ou se eu não conseguir ler ele, porque ele é bem bonito e é Gabriel Garcia Marques, né, gente? Eu não li nada dele e acabaram de cair os brindezinhos. Porque cada livro da tag vinha com um livro, uma revista e um mimo. E esse aqui vieram selos, que eu acho que vou colar no meu diário quando eu estiver lendo este livro aqui. Foi por isso que eu guardei aqui dentro. Tá? Esse é um deles. Não estão por ordem de leitura como os livros da outra vez, tá? Esse daqui é o marcador que vem junto, que é a mesma capa da revista. Quem escolheu o livro, esse livro aqui, que é a edição de dezembro de 2015, foi uma mulher, Suzana Herculano. Tá? Se eu não me engano, em geral eram escritores que faziam a curadoria dos livros da tag. Outros escritores, né? Tipo, eram livros que os escritores leem. Então, é isso aí. Esse é um dos livros, 12 Contos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques. Tá? Eu vou ler tanto o livro quanto a revistinha. O próximo também veio nesse papel ondulado, que eu vou guardar para fazer artesanato. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com eles, mas eu vou tirar daqui, porque eu preciso organizar melhor na estante. Esse livro é bem bonito também, olha, céu. É Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, do Lucky Ferry. Essa é a revistinha. Deixa eu ver se esse tem marcador. Eu acredito que sim. Esse aqui é o marcador, que também é a mesma arte da capa da revista. Eu realmente gostaria de ler todos esses livros para ficar com eles na estante, mas ao mesmo tempo eu também queria levar eles pro Café Livraria, que tem aqui perto da minha casa, que é... Perto da minha casa não, perto do meu trabalho. Que tem sebo, e eu queria tentar conseguir um dinheirinho ou talvez trocar por algum livro que seja mais do meu interesse do que esses aqui. Afinal de contas, estão parados há tanto tempo. O curador desse livro é Clóvis de Barros Filho. Também não sei muito sobre, mas eu vou ler a revistinha e vou saber. E eu acho que o brinde se perdeu desse livro aqui. Eu não sei nada sobre nenhum desses livros, mas o que eu tô mais curiosa... Quase nada. O que eu tô mais curiosa é por esse aqui, porque ele é o que veio de forma mais interessante, que é Noite do Oráculo, do Paul Auster. Também tem a revistinha aqui. Deve ter um marcador. Ó, a capa do livro sem a luva é assim. É uma folha de caderno. E esse parece que tem um caderno de poesias nessa história, que ele é azul. E é por isso que ele vem embrulhado assim, nessa capa azul. E de brinde veio
uma caderneta azul também, que eu pretendo usar enquanto estiver lendo o livro. Tipo, se eu tiver algum insight ou queira mesmo escrever uma poesia. Ela é produzida pela própria TAG, né? É um livro, um caderno sem pautas e tal. Mas eu gosto muito de caderninhos, então vamos ver se eu utilizo ele agora ou se guardo para uma próxima vez, se eu achar que não faz sentido usar ele enquanto tô escrevendo, tô lendo o livro. Porque afinal de contas eu pretendo ler em uma semana. É pouco tempo para preencher um caderno. Vamos ver o que a gente faz com esse bebezinho aqui, eu gosto muito. E a revistinha, eu não achei o marcador desse livro, mas tá aqui. Ele é diferente, ele não é igual à revista como os outros. Esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro que eu recebi. Ele assim. E por último, que eu havia mostrado pra vocês... Ah, eu falei o título? Falei, né? Noite do Oráculo, do Paul Auster. E por último, é esse aqui, que eu já comecei a ler. É O Seminarista, do Rubem Fonseca. Aqui tá a revistinha. E o marcador está aqui, porque eu já estou lendo. Ele veio de brinde peraí. Uma arma em papel cartão, igual a do personagem aqui. Como eu já comecei, eu posso falar um pouquinho mais sobre esse aqui. É a história de um assassino de aluguel que não se importa muito com as vítimas, ele só faz por dinheiro. O que ele gosta mesmo é de livros, mulheres, cinema. E eu só li 2 capítulos até agora, e por enquanto ele só tá relatando muito superficialmente os assassinatos que ele cometeu, tá? Enfim, tudo muito superficial porque ele não gosta de saber nada sobre as vítimas, ele não quer se apegar porque para ele é apenas um trabalho. Então é isso, mas parece que mais pra frente ele vai querer se aposentar e esse passado envolvendo essas mortes vai meio que assombrar ele, vai. Enfim, eu não sei exatamente, isso foi o que eu li aqui na aba do livro. E eu comecei por esse aqui porque ontem eu tava sem nada pra ler e eu não queria desmontar os livrinhos porque eu queria abrir com vocês. E aí eu peguei esse aqui que era o único que tava sem embalagem. Aqui é a revistinha, como já mostrei. E o mais curioso é que quem selecionou esse livro, quem escolheu esse livro, foi o Luiz Fernando Veríssimo, né, que é filho do Érico Veríssimo. Eu gosto do Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor gaúcho. Eu sou gaúcha, para quem não sabe. Eu gosto muito das Crônicas da Analista de Bagé. Eu dei muita risada quando li. E eu ainda pretendo ler O Tempo e o Vento, que é a obra do pai dele. Tá? Eu acho que eu não falei quem é o curador do livro de capa azul. Só para concluir aqui. Ah, é o Gregório do Vivier. Eu gosto muito do Gregório. Eu não gosto do Porta dos Fundos, mas eu gosto muito dos integrantes ou ex-integrantes separadamente. Gosto muito deles separadamente. Não gosto do projeto Porta dos Fundos. Eles têm várias questões que divergem dos meus princípios, então eu não gosto do projeto, mas eu acho eles engraçados separadamente. Mas enfim, então deu coincidência que o Gregório do Vivier escolheu aquele livro ali e eu gosto dele também, assim como
o Luiz Fernando Veríssimo escolheu este daqui. Os outros autores eu não conheço. Então, e eu já ia me despedir, mas me lembrei que ontem, embora eu já soubesse o que queria ler esse mês, eu comecei a ler O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Esse livro é da biblioteca da minha cidade, onde eu trabalho, e eu comecei a ler ele ontem por insight, assim, me lembrei dele e comecei a ler. E ele tem uns exercícios, os quais eu estou fazendo num caderno separado, já que eu não posso escrever aqui, porque eu preciso devolver o livro. O marcador é aleatório, não tem nada a ver com o livro, é só para marcar as páginas, porque não se faz orelha no livro, não se dobra o canto da folha e nem se usa a orelha do livro para marcar, tá, gente? Isso estraga o livro, principalmente o livro de biblioteca, que é lido por muita gente. Então a gente tem que ter um cuidado a mais. Então esses são os 5, talvez 6, se você considerar o Walden, mas esse vai ficar, e esse é da biblioteca, então não fazem parte daquele projeto. Os demais, se eu não ler, vão embora. Então fiquem com Deus e até mais!